Olá, está começando mais um De Frente com a Lei, esta série que pretende detalhar ao longo de toda essa 19ª legislatura propostas e ideias dos parlamentares desta casa, como parte integrante do podcast Caxias Conversa, e nesta edição, a propósito, temos a honra de recebermos aqui o vereador Pedro Rodrigues do PL, a quem eu de imediato saúdo. Vereador Pedro, uma honra tê-lo conosco aqui. Tudo bem, Fábio? O prazer é todo meu ter essa oportunidade de estar aqui falando com você e com a nossa comunidade caxiense. Vereador Pedro, o senhor é uma novidade em termos, porque em outras oportunidades já pôde assumir como suplente. Eu lembro do senhor em plenário, discutindo propostas, ideias, enfim. E agora numa condição nova, já como vereador titular, com os 4 anos pela frente, já se iniciando agora em 2025, mas ainda assim, em tom de apresentação, eu gostaria que o senhor recapitulasse junto a quem nos acompanha um pouco dessa trajetória que culminou, enfim, com a eleição na condição de vereador titular, o senhor que vinha tentando há um bom tempo essa eleição, digamos assim, para vereador. Tá bem. Em 2015, eu recebi o convite para participar das eleições de 2016. Para mim, assim, num primeiro momento, como eu era totalmente desligado da política, vamos dizer assim, a gente criado em berço evangélico, se tinha uma ideia muito errada, e ainda tem, infelizmente, para alguns, essa ideia de política e religião não se mistura, não se discute, não se envolve. E aí me procurou na época, em 2015, o presidente do PSC, do Partido Social Cristão. Eu disse, pô, mas por que eu? Eu não fui atrás de ninguém, não, mas me falaram muito bem de você, que você é uma pessoa que faz obra social. Eu sou do ramo automotivo, sou empresário de uma microempresa. E aí, desde que eu fundei minha oficina em ano de 2000, eu sempre dei assistência, prestei serviço para os carros de entidades, como tem o Centro Vita, Celeiro de Cristo, entre outros. A gente sempre ajudou na medida do possível, né? Fez essa obra social, e isso foi nos empurrando, nos conduzindo para a política. O pessoal diz, lá tem uma pessoa boa, que o povo gosta e tal, tem que ser nosso vereador. E aí eu relutei bastante na época, Fábio, não queria aceitar. Aí eu disse, não, deixa eu primeiro eu ver, né? Quero orar, quero conversar com a minha família, quero conversar com o meu pastor e lhe dou uma resposta. Mas eu não levei aquilo muito a sério, uns dias ele bateu na minha porta de novo. Eu disse, ainda não fiz aqueles passos que eu lhe falei, conversamos mais um pouquinho. Eu tinha uma aversão, assim, da política, né? Não gostava. E aí ele me explicou mais umas coisas, mas a política é antiga, Pedro, na Bíblia. Até quem pediu para tirar o corpo de Jesus da cruz foi o senador José de Arimateia. Tipo, mas pior que está escrito mesmo, eu nunca tinha me dado conta disso. O José foi governador do Egito e começou a me mostrar, né? Tirar aqueles bloqueios, aquelas coisas que eu tinha, né? E aí foi que eu conversei com a minha família, foi meio assim, eu disse, quero fazer um teste, né? Na hora do almoço, estavam meus 3 filhos e a minha esposa, e a minha sogra estava na pia. Daí eu disse, recebi um convite, não sei se eu estou feliz ou estou assim. O que foi? Me convidaram para concorrer vereador em 2016. O pessoal, minha esposa sorriu, disse, que legal. Daí eu disse, mas vocês gostaram? Achei que vocês não iam gostar. E começou assim, daí conversei com o meu pastor, enfim, aceitei a ideia, né, o desafio. Aí falei para ele, eu digo, só assim, antes de 2016 a gente não fala nisso, porque para quem é do ramo automotivo, oficina, essa época de final de ano, assim, é muito corrido, revisões e tal. Eu digo, não falamos nisso, vamos falar nisso a partir de janeiro. Então, assim, um candidato, como é que se diz lá, um 007 lá, né? Sim, Secreto. O senhor concorreu exatamente no ano se preparou exatamente no ano da eleição, é isso que o senhor quer dizer? Exatamente. Que não teve um trabalho Não teve. De um período com mais tempo. Não. E aí foi que eu participei, fiz 1.503 votos na época, fiquei primeiro suplente. Então, naquele grupo lá na época, a gente tinha as coligação de partido, ainda podia. Então, nós tinha lá o PSC, o PSDB, né, hoje, né, PSDB hoje do governador, né? Do governador Eduardo Leite. Exatamente. E tinha também... E do prefeito local, Exato. Adilódio Domênico. Exato. E o PSD, na época, era o Kiko Girardi, né, que comandava, o Assis.
e também o DEM, né, que era na época ali do Corlatti, inclusive ele concorreu na época também, né, A prefeito. a vereador. Não, Prefeito foi, acho que 2012. bom, enfim, em É, uma eleição ele foi a esse ele foi a prefeito. vereador. E aí Exato. eu fiquei suplente e em 2018 assumi um período como vereador, inclusive coloquei uns projetos na Câmara, que em 2020 eu voltei a assumir mais um período e a gente aprovou, inclusive, que é o Fórum Municipal do Empreendedorismo, né? A gente aprovou na época ali por unanimidade. Vereador, eu gostaria de fazer uma divisão. Num primeiro momento, o lado comunitário. O senhor atua em obras sociais, como o senhor mesmo falou, e também é músico no âmbito da igreja. Sim, Tanto a igreja católica quanto a evangélica, elas acabam dialogando muito com o cenário comunitário. E é daí que uma liderança como o senhor começa a ganhar projeção. Hã, quais regiões o senhor pretende dar maior atenção ou para toda a cidade, e que pautas lhe chamam mais atenção no seguinte sentido: "Vou lutar pela minha comunidade e entendo que esse assunto merece maior atenção"? como eu tenho dito, Fábio, eu sou hoje eleito, né, venho do meio evangélico, foi esse público, vamos assim dizer, que me elegeu, né, essa, esse nicho, mas eu venho dizendo que eu sou um vereador de todos, né, até porque um projeto, para ele ser público, ele tem que atender a todos ou no mínimo a maioria, né. Então a gente está aí para trabalhar pela nossa sociedade caxiense. E do meio que eu venho, do meio evangélico, claro que eu pertenço à Assembleia de Deus, que é uma igreja, mas eu não venho assim representando a Assembleia de Deus, eu venho do meio evangélico, de todas as igrejas, inclusive o CIEX, que é o Conselho, né, dos ministros, dos pastores de Caxias me apoiaram, entre várias outras igrejas. Então, assim, não é uma igreja que me elegeu, mas sim esse público evangélico e também de outros públicos, meus clientes, né? Eu tenho um projeto também de empreendedorismo nessa área, eu tenho um projeto do automobilismo, já que eu sou desse ramo, em 2016 eu puxei forte aquele projeto do espaço multicultural automotivo e tal, depois, como eu não fiquei na Câmara, outros assumiram aquela frente ali, vêm trabalhando, e está bem longe do que a gente sonha e espera para Caxias. Mas já tem um projeto em Vila Seca, evolui nesse Exatamente, sentido, né? uma área, né, pelo menos já tem, vamos dizer assim, um meio caminho andado, né. Uma parceria entre a associação da categoria e o Isso. próprio poder público. É, a gente sempre soube, a gente sempre teve essa ideia de que o poder público ele deve entrar com a cedência de um espaço e uma infraestrutura, porque é complicado da iniciativa privada tu querer mexer com uma construção, porque ou tu barra na parte de ambiental ou Ministério O Público. licenciamento em si é É, então complexo, né? então essa parte da infraestrutura, água, luz, esgoto, essa tem que vir de parte do poder público, e o resto a gente tem que buscar na iniciativa privada, nas bandeiras Shell, Charrua, agora fazer propaganda aqui para os caras. Mas enfim, bandeiras do automobilismo, buscar, porque eles têm interesse de fazer essa construção de arquibancadas, de restaurante, de rede hoteleira, de tudo que vai fomentar a economia através, né, desse esporte a motor, né. Vereador, o senhor vem do micro e pequeno empresário, digamos assim, até para agendar os compromissos com o senhor, eu tenho essa experiência de lhe ligar. Olha, Fábio, eu tenho um horário aqui, estou É, trabalhando, enfim, o senhor não é exclusivamente vereador. é, Mas, enfim, tem essa vinculação com o empreendedorismo, a propósito disso, matérias com as quais o senhor se envolveu em legislaturas anteriores na condição de suplente dialogaram com isso. Como é que o senhor visualiza também a possibilidade de, a partir do seu mandato e do conjunto da própria Câmara, tentar dar um apoio maior ao empreendedorismo, sobretudo aquele voltado ao micro e pequeno empresário, e sempre verificando os números de CNPJs a cada vez que a prefeitura divulga, são os micro e pequenos que de fato carregam a economia de Caxias exato. do Sul, inclusive aqueles micro e pequenos da agricultura também. Exatamente. Às vezes pouco se dá crédito, vamos assim dizer, mas a gente tem as empresas respeitadas que nós amamos, queremos muito mais aqui para nossa cidade, as grandes, né, mas se tu for olhar o percentual, o número de carteiras de trabalho registrado, não são essas que registram, né, que acolhe esses trabalhadores, a maioria, né, a maioria com certeza é das pequenas e microempresas. Então, a nossa ideia, né, de tocar um projeto através do fórum
do empreendedorismo, um diálogo melhor entre o poder público e esses micros e pequenos empresários. E, inclusive, Fábio, a gente tem uma ideia, assim, uma proposta para qualificação desses empresários. Entendeu? Hoje nós temos dificuldade em mão de obra mesmo qualificada em todas as áreas. Especializado. A gente tem dificuldade para ter mão de obra. E também os nossos empresários, os empreendedores, também têm que receber muito mais capacitação, treinamento para ser, entendeu? Tem que ter mais acesso a isso, tem que haver meios para que eles possam, por exemplo, hoje eu valorizo muito a informação, eu adoro informação. Outro dia eu subi meio em cima da hora, que tinha uma palestra aqui do Eduardo Teva, saí correndo do meu trabalho, cheguei lá sem reservar e consegui participar ali. Eu adoro informação, é se preparar, afiar o machado, né? Que rende muito mais depois da derrubada do que aquele que vai lá, só trabalha, trabalha, mas não tem fio no seu machado, não consegue derrubar as árvores com tanta eficiência assim, né? Mas o senhor vê de que forma a prefeitura poderia, imagino que o senhor se refere nesse sentido, ser uma indutora, porque nós temos já alguns órgãos que atuam nesse sentido, Isso, Sebrae, Sebrae, Serviço SESI, Senai, Senac, Sesc, por aí afora, tanto na parte de eventos quanto na parte de formação. né? Como é que o senhor vê, daqui a pouco falta um protagonismo, na sua opinião, da Exatamente. prefeitura, digamos É assim? um fomento, talvez, da ideia, uma campanha. A gente sabe de coisas que muitas vezes vem pedir para um vereador e a gente até se coloca à disposição para ajudar, que não é de, como é que eu vou dizer assim, de autonomia da minha alçada, da alçada de um vereador, a gente sabe disso. Por exemplo, lá mesmo na Rota do Sol, próximo a onde eu moro, eu frequento lá a Igreja do Jardim das Hortênsias. Nos domingo à tarde, final de tarde, para a gente poder atravessar a Rota do Sol lá, rapaz, a gente fica meia hora, 40 minutos esperando. E ainda assim acontece muito acidente, Fábio, quase mudando de assunto, Claro. mas é que assim, ó, lá vem muita fila de carro e quando dá uma brechinha o pessoal vai passar e não olha o lado de cá que vem lá um carro que outro e já aconteceu vários acidentes. Então o pessoal vai, Pedro, o que vamos fazer? Eu digo, gente, isso aqui é competência do Estado, mas claro que através do município a gente vai fomentar para que seja feita alguma coisa aqui, uma lombada eletrônica, um semáforo, alguma coisa, né? Fazer um estudo para ver a viabilidade do que pode ser feito para resolver. Mas a gente sabe que não é de competência do município, mas sim o município pode interferir de alguma forma, ajudar, né? Na campanha eleitoral passada, brevemente veio à tona um pouco a pauta da carga tributária. E o pessoal geralmente enxerga a carga tributária como um assunto de âmbito nacional, estadual, mas o prefeito reeleito Adilode Domênico divulgou e garantiu esforços no sentido de redução da carga tributária local, né? E aí atingindo tanto a pessoa física, mas sobretudo o empresariado. Como é que o senhor avalia esses esforços? Se eles ainda são tímidos, se já demonstram uma tendência no sentido de desenvolver mesmo a economia local, por onde deveríamos avançar, enfim, uma impressão geral do senhor nesse cenário. Eu sinto sim que ainda há uma intimidade, uma intimidação ainda em relação a isso aí. Poderia haver uma expressão maior nesse sentido, e eu sou parceiro na Câmara de Vereadores para isso, para que isso aconteça, porque a gente percebe, né, cidades pequenas à nossa volta aí, que mudou-se muita empresa da nossa cidade aqui de Caxias do Sul, como para Farroupilha, para Flores da Cunha, Fuga de empresas pelo fuga de incentivo. empresa por falta de incentivo. Eu acredito que isso pode ser bem trabalhado, isso aí, ser melhorado. Eu acredito que há, sim, uma vontade de parte do prefeito e eu me coloco à disposição para ser parceiro nesse sentido aí, porque vem ao encontro, né, o empreendedorismo. Imagina, né, nossa cidade aqui, Fábio, quando eu falo em empreendedorismo, eu não posso esquecer do turismo, eu não posso esquecer do automobilismo, porque hoje 70% de Caxias do Sul gira em torno do automobilismo, as empresas, as fábricas que nós temos aqui, e nós não temos nada nessa parte de automobilismo de esporte, e que também já leva para o lado da economia, né, do turismo e fomento da economia. Então, assim, tudo que vem fomentar, inclusive para os jovens, né, a ciência, a tecnologia, isso aí gera
uma série de coisas que vêm ao encontro, sim, da economia. E na sua avaliação, nós já citamos, mas esse projeto da prefeitura em parceria com a Associação dos Veículos Automotores, sobretudo de competição, fazem os arrancadões, as provas, enfim, em que por meio da qual a prefeitura cede a área e a associação constrói em cima. Já tem prazos, já tem projetos nesse sentido, inclusive ali conjugando com o Parque Rural na altura de Vila Seca. Como é que o senhor avalia a condução desse projeto? Pois é, Fábio, o projeto inicial que eu tinha, que a gente começou a trabalhar lá em Se 2016, falava em autódromo, né? também autódromo, porque era um espaço multicultural, desde ciclismo, motociclismo, lago de jet, era muito amplo o projeto que eu tinha na minha cabeça, entendeu? Talvez era um projeto assim para ser concluído em 30 anos, mas ia ter que ter um pontapé inicial para se começar, e para isso tu tem que ter uma área, e você vai construindo, vai fazendo isso em blocos, né? Vai fazendo em partes, não é possível. A gente sabe que com tantas demandas, com tantas necessidades que o nosso município tem, dificuldade que a prefeitura tem para atender as demandas, não vai sair tirando dinheiro do bolso para fazer Claro. o que muitas vezes o pessoal verem como bagunça da gurizada. Não é isso. É uma questão organizada, né? Em primeiro lugar, assim, vai atender sim o público jovem ali, mas se fizer isso de forma organizada e, em parte, buscar isso, como você bem falaste ali na iniciativa privada, se faz um trabalho Uma legal, parceria. uma parceria, e dá para fazer muita coisa, porque tem muitas empresas interessadas em patrocinar, interessadas em participar. Então, assim, é muito maior do que se pensa uma pista simplesmente de arrancada. Me lembro que na época lá, hoje, né, vice-prefeito Nespo, na época ele falava lá na campanha, então ele era apoiador também do meu projeto, ele falava, poxa, se a prefeitura não puder arrumar uma área e fazer 1.000 metros de asfalto, então, pelo amor de Deus, né, tem que fechar as portas. Então, assim, basicamente é a área e a infraestrutura, como eu falei, não tem que se tirar dinheiro do bolso, pelo contrário, em um tempo muito breve vai começar a ter retorno disso aí, retorno através do turismo, né? Nós temos muitos pilotos aqui em Caxias do Sul, nós temos muitos pilotos aqui, bons pilotos aqui no Rio Grande do Sul e também no estado, e viria gente com certeza de fora do Brasil e de fora do Brasil, também isso vem tudo convergindo com o nosso aeroporto também, né, que está para sair. Então isso aí vinha a calhar muito com esse projeto. Nós teríamos um carro de corrida habilitado pelo vereador? Com a sua influência em Pois algumas é, peças. você sabe que eu sou um apoiador da ideia, eu sou um apoiador do projeto, e eu penso assim de forma de atender a necessidade desse público jovem, mas eu não sou muito ali Da lida. da minha oficina mecânica, mais mesmo manutenção, né, de carro normal. Não, fiz uma brincadeira, senhor. Mas assim, eu sou um apoiador porque tu acomodaria aqueles que se incomodam com o barulho e com a rua e com o risco que se tem, né, de segurança que se tem de fazer em qualquer lugar isso, acomodaria todas as partes, poderia ser exigido também que eles parassem de se aglomerar aqui e lá, porque daí tem o seu lugar para isso, e aos poucos isso ir desenvolvendo e nós ter um grande parque em Caxias, um grande espaço, né, como eu chamo, né, o espaço multicultural automotivo. Mas inicialmente esse meu projeto, desde a área, deveria de ser uma área muito maior do que essa adquirida. Então a gente tem que adequar, adaptar dentro daquilo que temos, né? Vereador, nós estamos nos encaminhando para a reta final do nosso bate-papo, digamos assim. Eu já vou emendar um convite para que o senhor retorne dentro de alguns meses, na medida em que o seu próprio mandato vai evoluindo e essas pautas que o senhor pôde dividir conosco também ganhem uma outra forma. Ficam aí, então, breves instantes para que o senhor faça suas considerações finais, digamos assim. Obrigado. Eu quero agradecer você que me ouve através desse canal de comunicação, você que, meu eleitor, né, e mesmo você que não votou em mim, mas pode contar com esse vereador. Eu sou um cristão conservador, sou, fazendo as apresentações aqui no final, né, Fábio, me apresentando, mas eu sou, então, como o Fábio, a gente falou aqui, sou um empresário, né, do ramo automotivo. Eu sou, eu zelo pela lei da semeadura. O que o homem
plantar, isso também se fará. Então, nós estamos aí para ajudar, estamos aí para servir a todos. Conte comigo. Muito obrigado, Fábio. Como sempre, a honra foi toda nossa, vereador. Acabamos de conversar com o vereador Pedro Rodrigues, do PL, ele que nos brindou aqui com uma série de propostas do seu mandato, dando sequência aqui ao De Frente com a Lei, que ao longo de toda essa 19ª legislatura aprofundará as ideias e projetos dos vereadores dentro também do podcast Caxias Conversa. Reiteramos o convite para que continuem nos acompanhando, seja pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, seja pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo vídeo.